Isso aí, pessoal. Bom dia. Professor Jean na área. Vamos trabalhar aqui sobre curso técnico em marketing, comunicação de marketing. Vocês são o pessoal do segundo ano de Astorga. É um prazer conhecer vocês. Estou muito feliz em estar aqui. Espero que tenhamos muitos momentos felizes, muitos momentos de aprendizado. Espero que vocês tenham muitas perguntas que eu quero responder todas. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre conceitos e técnicas de comunicação. Eu sou o professor Jean, como eu disse. Eu vou falar um pouquinho do meu currículo. O que eu aprendi até aqui, o que eu vim ensinar para vocês. Então, aqui, eu sou formado em administração pela FAI, que é uma das faculdades de mais renome em administração, aqui pelo menos no Sul. Especialização em finanças também pela FAI. Administração em finanças pela Faculdade de São Brás. Especialização em gestão de recursos humanos, Faculdade de São Brás também. Licenciatura, formação pedagógica em administração. Então, estou preparado para dar aula. Eu tenho experiência como professor desde 2016. Já fui gerente administrativo do Banco Bradesco e já trabalhei de analista de processos pleno no Banco HSBC, o antigo Banco HSBC, e eu trabalhava na área de vendas. Acho que tá bom aí a câmera. Tá para enxergar bem vocês. Vamos lá. Próximo slide. O que a gente vai aprender hoje? A gente vai aprender o que é comunicação, técnicas aplicadas para o desenvolvimento pessoal e profissional na comunicação. O que é comunicação, pessoal? O que vocês entendem por comunicação? Será que alguém toma coragem? Vamos lá, pessoal. Eu sei que 7 horas da manhã, segunda-feira, final de mês, tá chovendo, tá frio, tá difícil, pessoal, mas vamos lá, tamo junto. Passa o microfone pra Morgana, eu acredito na Morgana lá, ó, viu? Já guardei o nome, já não vou esquecer. Passa o microfone pra Morgana. Morgana, o que você entende por comunicação? Oi, Morgana. E aí? O que você entende por comunicação? Tenta, querida. Comunicação. Ó, a gente está se comunicando aqui. Eu estou me comunicando com você, estamos falando visualmente, estamos ouvindo, estamos transmitindo gestos, imagens. E aí, o que você entende por comunicação? São sinais, Imagem, bacana. Não, tá bom. Beleza, tem toda a razão. É uma ótima forma de comunicação. Ótima forma de comunicação. Mais alguém, pessoal? Mais alguém? Vai lá, cara. Coragem. Tem mais resposta aí, professor. Só um minuto. Tá, tô esperando. Vamos lá. Comunicação no marketing, professor, eu acredito que é mais além de saber falar, assim como abordar o cliente. Isso! É uma forma de você chegar, de você impactar o cliente, uma forma de você influenciar o cliente. É uma forma de fazer com que ele compre o seu produto. Bacana! Mais alguém? Olha aí. É só questão de coragem, vocês sabem a resposta. Vocês já estão no segundo ano do técnico, né? Espero menos de vocês. Tem mais alguém? Professor, ninguém tem nenhum comentário. Quem tem comentário? Ninguém tem nenhum comentário. Nenhum. Tá bom. Vamos lá. Vamos partir para o próximo slide. Então, pessoal, possíveis respostas. Se o pessoal aqui disse comunicar é o ato de expressar por meio de palavras, não está errado. Mas também não está tão certo. Está um errado meio certo. Ixi, aí complicou. Para se comunicar, o bebê utiliza do choro, o influenciador digital de imagens e vídeos, o professor de gestos e palavras, entre outras inúmeras formas. Pessoal, tudo na nossa vida pode ser utilizado para comunicação. Que nem na via de trânsito, as placas, o semáforo, nós aqui através do vídeo, uma roupa formal, é uma forma de comunicação. O falar, isso a gente não pode esquecer de forma alguma. O falar é uma forma de comunicação. As propagandas, o nosso YouTube, as propagandas na rua, as propagandas na TV, as propagandas na rádio, tudo é forma de comunicação. Então, alguns conceitos sobre comunicação. No artigo que precede o link abaixo, que eu vou passar para vocês disponibilizar depois,
da Revista Latino-Americana de Enfermagem de abril de 1996. O autor cita: o homem, desde o seu nascimento, utiliza o processo de comunicação para fazer entendido quanto às suas necessidades. Pessoal, quando vocês estão com fome, o que vocês falam? Estou com fome. Quando vocês estão com sede, estou com sede. Vocês chegam lá para a mãe, e aí, como é que é? Tá saindo rango? Cadê o almoço? Cadê o almoço? Né? Então, a partir desse momento, vocês começam a se comunicar. Vocês estão conversando aqui comigo agora, estão interagindo com a professora Nájila, estão interagindo entre vocês, estão se comunicando. Bom, no livro Comunicação e Organização, Reflexões, Processos e Práticas, de Marlene Marchiori, Adriana Machado Casale, Ana Luísa de Castro Almeida, cita-se: comunicação é mais do que informação. A informação subsidia, atualiza, nivela conhecimento. A comunicação, sela pactus, educa, pois comunicar preste atenção, comunicar é influenciar e ser influenciado na busca do que é certo. Através da comunicação, vocês sabem, né? O pessoal lá está lá assistindo, como é que é aquele jogo? Fortnite, né? Vocês jogam Fortnite? Não? Vocês não sabem o que estão perdendo. Conhecem quem é o Flex Power? Sim. Tá lá o Flex Power, usa uma camisa lá bacana da Adidas, um tênis Puma. Ele é um influenciador digital. O que vai começar a acontecer? Vai fomentar a marca, vai construir uma marca pessoal, um brand mark bacana. Brand mark é justamente marca pessoal, a gente vai falar muito desse assunto. E aí, quando percebe-se, a marca aumentou ali suas vendas em 10, 20, 30%. Não é à toa que ele tem aqueles carros de milhões, né? Aqueles carros lá, aquela mansão em Santa Catarina, ele tem acho que não é uma Ferrari, qual que é o carro que ele tem? Tem um esportivo vermelho, Bordeaux. Nossa, que carrão, cara. Um dia eu vou ter um daquele. Quem sabe eu viro influencer? Será? Bom, próximo slide. No livro Comunicação Consciente, o que comunico quando me comunico, de Mara Belal, Marisa Bárbara, cita-se: os negócios são impactados negativamente. Contudo, muitas vezes a principal falha, preste atenção, a principal falha é simplesmente a falta de consciência sobre a comunicação. Então aqui, pessoal, o slide anterior falou que você tem que se comunicar da maneira certa, responsável. O influenciador digital, apesar de serem muito jovens, apesar de ser 15, 16, 20, 25, 30 anos, eles têm um impacto muito grande na sociedade hoje em dia. Então, se ele não souber chegar na frente da câmera e passar a informação certa, a informação correta, tiver falha na comunicação, não tiver consciência da sua comunicação, como é que as pessoas vão interpretar o que ele está falando? E pior, como é que elas vão agir? Então tem que ter muita consciência na forma de se comunicar, principalmente quem consegue impactar tantas pessoas. Bom, segundo os autores explicitados acima, a comunicação e a informação devem influenciar e ser influenciado na busca do que é certo. A principal falha é a falta de consciência sobre a própria comunicação. Então foi o que a gente acabou de falar. Influenciar e ser influenciado na forma certa. A principal falha é a falta de consciência na comunicação. Então, como eu disse, pessoal, você é um influenciador, você é um ator, você começou a gravar ali, vocês sabem como acontece. Começou a gravar ali uns vídeos no quarto, começou a postar no YouTube, de repente tem 100, de repente tem 1000, de repente tem 10 mil, de repente tem 100 mil views. Cara, 100 mil views. Imagina como é que vocês podem impactar essas pessoas por meio da comunicação. Então, vocês têm que ter responsabilidade no que vocês estão falando. Falaremos agora das redes sociais e a forma incorreta de se comunicar, as falácias cibernéticas, as notícias falsas, as temerosas fake news. O que são as fake news? Aqui tem um case, pessoal. Isso, valeu. Então, esse case aqui é da atriz global Regina Duarte. O que ela falou? Não consigo entender por que razões o governo brasileiro não aceita ajuda humanitária aos brasileiros do Rio Grande do Sul.
Será que ainda não caiu a ficha de que estamos vivendo uma guerra? E por que razões se recusa? Pessoal, se o presidente Lula, eu não tomo partido, mas se o presidente Lula a todo momento pede ajuda para a gente cuidar da nossa Amazônia, porque a Amazônia é o coração do mundo, por que raios ele vai deixar de pedir ajuda para os nossos irmãos aqui do Rio Grande do Sul? Para os nossos irmãos aqui de Porto Alegre, tudo que eles passaram. Pessoal, vocês viram o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Alguém comenta aí comigo o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Como é que é o nome do menino da azul aqui? Esqueci o Elton? Não, Elvin. O Elton. Hã? O Elton. O Elton, viu? Guardei. Não? Hã? Elton, viu? Guardei? O Elton. Fala aí, Elton, você viu o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, cara? Não, mano. Oi? É uma tristeza, né? Uma tristeza, né, irmão? Cara, é muita gente desabrigada, muito animalzinho desalojado, cavalo, cachorro, muita coisa sendo perdida. Tem cidades que foram devastadas. É uma pena acontecer daquela forma, né? Não sei se por erro do Estado, do governo, se foi por muita chuva, daí tinha a questão das comportas também. Nossa, chega a apertar o coração. Aí vem uma pessoa mal intencionada, que foi a atriz Regina Duarte, e falar para todo mundo, o governo não está aceitando ajuda humanitária para os irmãos do Rio Grande do Sul. Eu mandei minha doação lá para o Rio Grande do Sul, e vocês? Sim. Isso aí. Tem que ajudar o próximo, porque um dia pode ser a gente, um dia pode reverter, né? Com certeza, pessoal, com certeza. Então tá, o que o Instagram fez com a Regina Duarte, pessoal? Ó, aqui no cantinho ele está escrito, informação falsa, checada por verificadores de fatos independentes. Então eles cortaram a comunicação da Regina Duarte com relação a este post. Esse post não existe mais. Então a partir desse momento se tornou uma informação falsa, se tornou uma fake news. Então a gente vai ver um videozinho aqui sobre falha na comunicação. Espero que vocês gostem. Só não vão dormir. Deixa eu escutar. Precisa fazer a gestão dos seus clientes? Use a solução flexível. Como é que tá o som para eles? Monday.com para gerenciar todo o ciclo de vida dos clientes. Isso foi lindo, mas agora vamos comer. Vai, cuidado! Ela tem uma arma! Vamos fugir enquanto dá tempo! O quê? Ela tem uma arma! Vamos fugir enquanto dá tempo! Passa adiante! Ele disse que é o seu cargo, quebre o tique com o chupeiro. É impedante. Capitão, o Alex está querendo quebrar o tique. Vai acabar em funeral. Volta aqui! Esse é meu jantar! Kowalski, força máxima. Kowalski! Música. Adoro essa música. Nunca sai de boa. Esse refrão gruda igual chiclete. Meia volta, desce devagar. Segurem-se. Chegou a hora de Manda parar! Puxa! Vão matar a gente! Tem que ter um outro jeito! Passa adiante! Ele falou para não puxar. Bate a gente. Não tem jeito. É chocante. Está certo disso? Rapazes, não existe sacrifício maior do que o sacrifício alheio.
Pessoal, eu tenho mais um videozinho para a gente ver sobre comunicação, falha na comunicação, mas eu vou deixar para o pessoal Enquadra aqui. Vou deixar para o pessoal na segunda aula participar juntos. Falta mais o que? Uns 10 alunos? Deixa eu ficar melhor aqui. Nájila. Pergunta de novo, professor. Faltam uns 10 alunos? Professor, a gente é de 32. Quanto tempo a gente tá? Faltam uns 10. 10? 10. Tá. É bastante gente, é bastante gente. Eu vou deixar então o próximo vídeo para a segunda aula. Só me dê uma relembrada, que daí eu passo para vocês e a gente comenta. Sobre esse vídeo agora, pessoal, vocês viram a importância na questão da comunicação? Vocês viram ali que os macaquinhos estão brincando de telefone sem fio? Vocês já brincaram de telefone sem fio? Já, né? Oh, com certeza. Brinquei várias vezes. Até hoje eu brinco com meu filho, mas é louco de bacana. Agora é o seguinte, pessoal. Vocês viram que a comunicação, ela começa num estágio. Se ela não for bem formulada, ela chega lá no ponto, lá no topo, lá na última pessoa de forma errada. Se ela não for feita com consciência, muito menos as falácias cibernéticas, muito menos as fake news, se ela não for feita de forma consciente, ela chega para o receptor totalmente incoerente do que você espera. Então ali, a senhora está armada, é para quebrar o dique. Vamos todo mundo morrer. Meu Deus, como assim? Tipo, vocês estão entendendo a importância da questão da comunicação, da consciência da comunicação e que, em hipótese alguma, não pode disseminar, não pode espalhar fake news. Vocês já entenderam o quanto pode impactar na vida de uma pessoa? É tão importante essa questão de fake news, pessoal, que teve uma notícia que uma mulher tinha espancado um bebê. Saiu na TV isso. Depois que saiu essa notícia na internet que a mulher tinha espancado o bebê, acharam a mulher, espancaram a mulher, arrastaram a mulher na rua. Acho que foi lá em São Paulo. Arrastaram a mulher na rua por causa de uma fake news, por causa de uma notícia falsa. Então, assim, pessoal, se não tiver consciência na forma de se comunicar, realmente acaba que pessoas honestas, pessoas de bem, pessoas trabalhadoras, pagando por quem tem má intenção. Tem alguém aí que sabe o que é fake news? O que eu expliquei até agora, alguém aí se prontifica a falar o que é fake news? Cadê a Bruna? Chama a Bruna lá, cadê a Bruna? Viu? Eu guardei mais um nome. Morgana, Elton, Bruna. Uma notícia falsa. É só falar que é uma notícia falsa. Fala você. É uma notícia falsa. Oi, querido. Isso, é uma notícia falsa. E como é que ela pode impactar no nosso dia a dia, na nossa vida? Se coloca no lugar do influenciador digital, Elton. Se você fosse um influenciador digital, cara, como é que você acha que pode impactar na vida de uma pessoa você dar uma notícia falsa? Você pode chegar de repente e falar: o presidente Lula morreu. Meu Deus. É uma notícia bem comprometedora, tanto para você quanto pro governo, né? Não se faz uma coisa dessas. Tem que ter consciência, tem que ter moralidade, tem que ter ética para poder se comunicar, tanto na internet, quanto na TV, quanto na rádio. Mas hoje em dia o meio mais utilizado tem sido a internet. Vocês usam muito celular? Usa, né? Eu também. O tempo todo. Vamos lá no slide. Vamos passar aqui. Para refletir, pessoal, depois de nos depararmos com a chamada fake news da artista global Regina Duarte, dialogue e reflita com seus colegas. Qual a sua opinião frente a tal inversão de informações que devem ser pautadas na verdade, segundo os ditames da lei? Vamos lá, pessoal, para acordar agora, hein? Eu quero grupos de 3 pessoas. Como é que tá teu grupo aí, Elton? São quantas pessoas no teu grupo aí que você está conversando agora? 3? Aqui, 3? Então tá, eu quero grupos de 3 pessoas, pessoal. Eu quero que vocês façam um simples relato.
do que vocês entenderam por fake news e qual é o impacto que pode ter na vida de vocês sobre a fake news. Aí vai vir um representante de cada grupo para poder falar. Se juntem, pessoal, cada 3 pessoas. Vamos lá. Vou dar um tempinho para vocês. Oi, quem quer falar lá no fundão? Quer falar alguma coisa? Não? Ah, beleza. Isso, pessoal, se juntem aí e vamos começar essa tarefa. Pessoal, vai bater o sinal agora, 8 horas? Sim, professor. Sim, beleza. Eu vou esperar bater o sinal, daí a gente começa a falar sobre atividade, aí eu passo aquele outro vídeo, a gente entra mais um pouquinho no assunto e toca em frente. Todo o pessoal da Astorg é assim que nem vocês? Comunicativo? Sabe se expressar? Não? Eu estou falando com vocês aqui, vocês estão me respondendo, está uma interação bacana, estou gostando de ter aula com vocês. Mas, se fosse outra turma, não ia ser assim? Não? Ah, professor, é os mais antigos que, tipo assim, tem esse hábito de falar, porque as pessoas mais novas. Professor, é tipo assim, as pessoas mais antigas que têm esse hábito de falar. Mas parece que não tem gente tímida aí, o pessoal está tudo se comunicando bem. Acho que vai virar tudo marqueteiro, tudo influenciador digital. Será? Pode ser, né? Pega o celular ali, coloca no tripé na frente da mesa ali, começa a gravar o vídeo, passar informação, passar comunicação, falar sobre moda, ter interação, né? Começar a monetizar, que o importante é esse, poxa. Não adianta só passar informação sem receber o cascalho, tem que receber o tal. Né, pessoal? Aqui, professor, aqui na escola tem pouco influenciador. Mas, Oi? assim, tem pouco influenciador aqui na escola, mas os que tem são comunicativos. Ah, já tem influenciador aí na escola? Quem que é influenciador aí? Não. Tem aqui na cidade, só que aqui na cidade, eles não são muito comunicativos. Ah, eles... E esse pessoal que é influenciador na cidade, eles se misturam assim ou são meio de chegar pra lá? Eles são chega pra lá. É bem isso, né, cara? A pessoa tem que ser humilde, cara. Tem que ter classe, tem que ser humilde. Primeiro assim, vem do chão que nem a gente. Vem ali. Aí, de repente, vira um influenciador digital, de repente tá batendo lá 100 mil views. Pô, a pessoa tem que ser humilde, né? Tem que continuar sendo parceiro, continuar comendo, indo num churrasquinho com os amigos. Não adianta deixar crescer, subir a cabeça e não continuar sendo que nem a gente. Já chegou o pessoal aí? Oi, vai entrar mais gente? Ou já deu? Deu? Beleza, pessoal. Então vamos lá. Eu vou passar o outro vídeo que eu prometi para vocês. Aí a gente vai voltar para a tarefa e depois a gente segue com o assunto.
Beleza, pessoal? O que vocês conseguiram entender até aqui com relação a esse vídeo? O que ele passou ali para vocês? O que a gente falou ali sobre influenciador digital que eu falei para vocês? Tem que ter humildade. Não pode deixar subir a cabeça. Não pode querer subir na vida, na carreira pessoal, profissional, relacionamentos, partindo que você vai subir nas pessoas, que você vai fazer essa escada fazendo mal para o próximo. Além da questão da doação ali do voluntariado que a gente falou do Rio Grande do Sul, que a gente tem que fazer a nossa parte, porque um dia pode ser a gente que precise. Você não pode se tornar um bom profissional. Às vezes você conquista uma vaga de emprego que todo mundo quer, mas você conquista, você foi o bom. Aí teve uma promoção, teve 2 promoções, aí já não vai mais na casa do pai, já não visita mais a família, já não se relaciona mais com os amigos. Aí, de repente, para você subir, ter uma outra promoção, você começa a espalhar mentira. Ah, fulano de tal está no cargo que eu quero, então, vou falar alguma mentira, notícia falsa sobre ele, vou espalhar alguma notícia falsa sobre ele. Vocês viram ali que é um ciclo, né, pessoal? Enquanto um bate, o outro bate. Um bate, o outro bate. Enquanto tem na escola, que vocês conhecem muito bullying, você fez bullying comigo, eu faço bullying com você. Você fez bullying comigo, fez bullying com o outro. Enquanto não tiver um que quebre esse ciclo, aquilo vai continuar. E aquilo vai continuar, e a falta de respeito, e a falta de ordem, e a cooperação entre as pessoas não vai haver, não vai ser legal. Não vai ter um momento ali de plenitude, um momento contagioso, uma interação que a gente está tendo agora, uma conversa entre amigos, né, pessoal? Vocês conseguiram entender a importância ali da questão do respeito, da ajuda mútua, do voluntariado, dos nossos irmãos ali mais para o sul que estão precisando da gente também? Cadê? Deixa eu ver. Bruna, Elton, Morgana. Lá no fundão tem o Luiz Carlos. É isso, né? Cadê o Luiz Carlos? Luiz Carlos, se prontifica aí, queridão. Fala alguma coisa aí sobre o que o professor falou agora. O que você está entendendo aí sobre as fake news? Isso, o Luiz Carlos falou bem. É isso aí. Bom, eu acho que a fake news é algo, digamos assim, muito ruim, e dependendo do que você fala, pode impactar a vida de muitas pessoas. Sim. Tem que tomar muito cuidado em enfiar as palavras, comunicar bem, se informar, antes de falar alguma coisa para alguém. É isso aí, Luiz. É isso aí. Parabéns, queridão. Você tem toda a razão. Você tem que saber a forma de falar, ter consciência no que você vai falar. E, em primeiro lugar, não esquecer que você é um ser humano. Você tem que ser humilde. Você tem que ser parceiro, você tem que ser amigo. Você vai subir na tua vida, vai subir na tua carreira, vai virar um grande marqueteiro. Poxa, mas não vai deixar de fazer churrasquinho com os amigos, não vai deixar de visitar o pai, não vai deixar de visitar a mãe. Né, pessoal? Né, Luiz Carlos? Isso. Então, pessoal. Bom, vamos lá pro... Obrigado, Luiz Carlos. Valeu, queridão. Vamos pro próximo slide. Aqui, ó. Isso aqui é bem importante, pessoal. A gente falou aqui um pouquinho da questão da ordem, do respeito, das fake news, mas a questão é tão impactante, tão importante, que tem um projeto-lei. Isso vai virar lei, pessoal. Lei das fake news. Então, projeto-lei número 2630 de 2020. O que diz na ementa? Institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. O que diz mais a fundo a ementa? Estabelece normas relativas à transparência de redes sociais e de serviços de mensagens privadas, sobretudo no tocante à responsabilidade dos provedores pelo combate à desinformação e pelo aumento da transparência na internet. A transparência em relação a conteúdos patrocinados e a atuação do poder público, bem como estabelece sanções para o descumprimento da lei. Pessoal, então funciona mais ou menos assim. Vocês já ouviram falar no que é SA, Sociedade Anônima? Não? Sim? Talvez. As sociedades anônimas são corporações que têm suas ações lançadas na Bolsa.
Então elas lançam lá na Bolsa de Valores 30% do capital, 30% da empresa está na Bolsa de Valores. Então essas são as SAs. E nas SAs é regulamentada pela Lei das SAs. Na Lei das SAs, a cada 3 meses, a empresa, a corporação, a que está aberta na Bolsa de Valores, ela tem que passar o livro, a contabilidade dela na internet. Tem que estar disponível essa informação. Imagina se a Petrobras lá, de repente, coloca que ela teve o dobro de receita do que se esperava. Era para ser 1 bilhão, foram 2 bilhões. O que vai acontecer? Vocês já tiveram alguma aula sobre mercado financeiro? Não? Sim? Talvez? Sou? Então, pessoal, lá no mercado financeiro, lá na finanças e investimentos, pessoal, se vocês não viram ainda, vocês vão ver que funciona da seguinte maneira. A partir do momento que sai uma informação, a partir do momento que é divulgado esse 3T24, 1T24, que são a informação do terceiro trimestre de 2024 com relação à Bolsa de Valores, ações e leis das SAs. O que quer dizer? Que assim, se a informação estiver correta, a informação tem que estar correta em primeiro lugar. Se a informação estiver correta, o acionista vai ganhar ali o dobro do valor. Se ele investiu 5 mil e de repente teve aquela explosão de receita e aquela notícia saiu para o acionista, aquela especulação vai ser tão grande que se a ação estiver entre os seus R$5, ela vai subir com certeza para uns 6, 7, 7,50. Então, se a pessoa tem 10 mil reais, para ficar mais redondinho, se a pessoa tiver 10 mil reais, a informação está correta, não é uma fake news. E foi divulgado, a pessoa que tem 10 mil vai subir o teu capital de 10 mil para 12.500, 15 mil reais. Isso impacta, influencia na vida de muita gente. Porque, de repente, ali a pessoa tem investido em ações para guardar o dinheiro para a aposentadoria, para guardar o dinheiro para a faculdade do filho, para comprar uma casa, para comprar um carro, para comprar um terreno. Aí a gente está lá nas fake news e olha onde é que impacta. A gente está falando de uma instituição privada gigante da Petrobras. Imagina se tiver fake news na Petrobras, cara. O que vira? Vocês estão entendendo a importância? Vamos lá, próximo slide. Bom, uma das técnicas aplicadas na comunicação, a janela de Johari. A janela de Johari foi introduzida aos meios por Joseph Luft e Henry Ingham na tentativa de estabelecer parâmetros para nossos confrontos interpessoais do que conhecemos ou do que ainda não descobrimos sobre nós. Essa técnica se baseia em 4 quadrantes. Então, só para dar uma explicadinha, pessoal, a janela de Johari, ela vai ser dividida que nem uma janelinha. Uma cruz aqui, um risco ali, 1, 2, 3, 4 quadrantes. Nesses 4 quadrantes, a gente vai comparar ali, o que é conhecido por nós, o que eu sei de mim, o que eu, Jean, sei de mim, o que a professora Nájila sabe sobre ela, o que o Elton sabe sobre ele, o que o Luiz Carlos, o que a Morgana, o que a Bruna sabe sobre ele, certo? E vai ser comparado com o que os outros conhecem sobre a gente, o que a gente permite que os outros saibam sobre a gente. Já na segunda área, essa é a área aberta. Já na área cega, a gente vai saber o que a gente não conhece, o que eu não sei ainda que eu tenho de habilidades, de atitudes, de sintonia com as pessoas, de empatia, mas que os outros conhecem, mas que não chegou até nós. A partir do momento que essa informação chega para nós, que a gente toma consciência, volta para a área aberta. Agora, em comparação ao terceiro, é a área oculta. Desconhecida pelos outros, mas conhecida por nós. Então, às vezes, você está num grupinho ali. Vou jogar futebol. E aquele grupinho ali do futebol é pop na escola. Pô, se é pop na escola, é claro que eu quero fazer parte, né? Só que ali meio que o líder vê eu jogando e já faz uma cara assim de... Pô, cara, não faz isso. É sério. Não faz isso. Aí o que você faz? Você começa a esconder suas habilidades. Você começa a deixar de jogar tão bem o futebol. Você começa a deixar de se comunicar tão bem. No serviço vai acontecer isso. Você, de repente, vai pegar um superior teu
e aquele superior ali começa a perceber que você tem certas habilidades. E você, para não perder o emprego, deixa de ser tão bom como profissional quanto você pode ser, quanto você pode se tornar. Então ali é a área oculta. E tem a área desconhecida, que eu já vou entrar um pouco mais no assunto, que você cruza ali, desconhecida por nós, que a gente não conhece, e que ninguém mais conhece. Então, de repente você tem uma habilidade ali, você sabe desenhar e não sabe que sabe desenhar. Essa é uma área desconhecida, já foi estudada. Então, de repente, você tem uma boa comunicação, de repente você é bom para planejar um projeto de marketing e você não sabe. Você vai saber quando você se deparar com aquilo. De repente você aprendeu isso lá na infância, mas chegou nos 20, 30 anos e aquilo não despertou em você. Teve aquela fase de amadurecimento e aquilo não despertou em você. Bom, janela de Johari, quadrante 1, área aberta. Área aberta, arena ou área livre. Neste quadrante demonstramos comportamentos perceptíveis a nós mesmos e aos outros, seja simpatia, empatia, generosidade, experiências pessoais e profissionais, por se tratar da percepção que temos de nós mesmos e permitirmos transmitir aos mesmos. Então ali, pessoal, que nem eu falei para vocês, o quadrante ele cruza o que a gente conhece sobre nós e o que os outros conhecem sobre nós. Voltando um pouquinho aqui no slide. Então, são comportamentos perceptíveis. O que eu sei que o Luiz Carlos se comunica bem, mas o Elton também sabe que o Luiz Carlos se comunica bem. Tanto que a professora Nájila falou ali, ó, isso é bom. O Luiz Carlos, né, sabe explicar bem, sabe se orientar bem, tem uma boa conversação com relação ao assunto, sabe explicitar. Então, ele se conhece e a professora Nájila, o Elton, a Bruna, a Morgana também conhece o Luiz Carlos. Então, essa é a nossa área aberta, arena ou área livre, que é a janela 1, a quadrante 1 da janela de Johari. Janela de Johari, quadrante 2, área cega. O segundo quadro é o cego, mancha cega ou mancha escura. Reflete indagações repercutidas a terceiros, mas que não são de nosso conhecimento. Pode ser representada por irritabilidade, sintomas atribuídos ao estresse, divagações, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, entre os outros. Pessoal, aí ó, o mal do século, as doenças psicológicas, o estresse, a fadiga, os transtornos de humor. Tem muita gente que passa por isso, é um assunto que se tornou sério. Não chama de calamidade porque tem solução, mas assim, a partir do momento que você conhece a pessoa e sabe que ela é um pouco irritadinha. Você fala um A, tudo bem. Fala um B, fala um C, Pô, amigo, calma. A gente está junto, relaxa. Vai pescar. Então, assim, pessoal, o que quer dizer? A pessoa não sabe que ela tem essa irritabilidade. A pessoa não sabe que ela está passando por estresse. Ela está passando, mas ela não se conscientizou disso ainda. Aí, nosso papel como amigos, conhecidos, família, professores, olha, você está agindo de certa maneira, não está sendo legal, eu não estou me sentindo bem, talvez fosse bom você procurar um especialista. E isso tem que passar da fronteira tem que passar da fronteira daquele receio que a gente tem de pensar, poxa, realmente, eu estou com um transtorno de humor, realmente, eu estou estressado, realmente não está sendo legal o meu dia a dia, eu estou passando por um momento difícil, meus pais estão passando uma crise financeira, o pai do meu colega perdeu o emprego. A partir daí, pessoal, a gente remonta ao segundo quadrante, que é a área cega. O que é a área cega? É quando você não sabe
não tomou consciência das suas atitudes, do seu modo de agir, mas o próximo sabe. O próximo tomou consciência. Tem alguém aí que está passando por algum estresse, alguma dificuldade, uma situação difícil? Não precisa nem falar o que é, só levantar a mão. Está passando alguma situação difícil na vida? Não? Tá tudo bem? Tudo ok? 1000 maravilhas? A vida está um arco-íris? Que bom, fico feliz por vocês. Vamos lá. Então aqui, pessoal, que eu falei para vocês sobre a janela 2. Sobre o quadrante 2 da janela de Johari. No quadrante 2, se cruzam as informações ali, desconhecido por nós e conhecido por outros, a área cega. Ou seja, a pessoa não tomou consciência ainda da forma que ela está agindo com o próximo. E às vezes você acha, poxa, não é mais meu amigo, está agindo estranho. Por que a pessoa está agindo assim? E a pessoa nem sabe que está agindo assim. Por isso que você tem que ter aquele feeling, aquele expertise, aquele jeito de, né? Ô amigão, vamos conversar? Tá acontecendo alguma coisa? Tá precisando de mim? Tô aqui, tô a teus ouvidos. Posso te escutar. Beleza, pessoal? Bom, janela de Johari, quadrante 3, área oculta. O terceiro quadrante é o oculto, fachada ou máscara. Pelo receio de não ser aceito pelos nossos superiores ou similares de certa forma, sermos rejeitados, banalizados e até sofrermos uma espécie de bullying. Bullying é assunto sério. Assédio moral. Escondemos certos desejos, emoções e, quem diria, habilidades não expostas para pertencer a um determinado grupo ou não parecer mais competente que o próprio chefe. Vocês viram como o assunto é importante? Vocês viram ali na janela? Imagine vocês, trabalhando numa empresa. De repente vocês são bons no CorelDRAW, vocês são bons no Photoshop. E não podem mostrar para os outros que vocês são bons no CorelDRAW, no Photoshop, que vocês vão perder o emprego. Porque vocês têm consciência que o teu patrão ali não é um cara muito bacana, não é um cara conciso das suas prestações de serviço. E de repente vocês têm que dar uma pisada ali no freio, dar uma acalmada, tirar o pé do acelerador, não ir com tanto ímpeto no serviço, fazer teu trabalho mediano para que os outros não vejam tão bom que você é. E muita gente passa por isso. Muita gente passa por bullying, né? Que é o assédio moral, que foi o que a gente viu ali no videozinho também do hipopótamo ali, né, dos passarinhos ali, tudo. Enfim, tem que ter respeito. Então a gente fala aqui do terceiro quadrante da janela de Johari, que é o oculto. Aqui no terceiro quadrante, as informações se cruzam, conhecida por nós e desconhecida pelos outros. Então, pessoal, o que a gente conhece, mas não pode transmitir, não aceita transmitir para o próximo. Eu conheço. Eu sei que eu sou bom no futebol. Eu sei que me comunico bem. Eu sei que eu tenho empatia pelas pessoas. Eu sei que eu sou amoroso. Mas não posso contar para os outros. Às vezes a pessoa não se sente bem. Eu sou amoroso, mas, poxa, meus amigos ali vão começar a tirar sarro, fazer bullying de mim. De repente, é melhor eu assumir aquele lado mais macho, mais másculo, mais... E não é o interagir da pessoa. Vamos lá, pessoal. Quarto quadrante. No quarto quadrante, área desconhecida, o quarto quadrante, mas não menos importante, é o desconhecido, área ignorada, Hic Sant Leonis. Aqui há leões. É comum pessoas dizerem que após a perda de um pai ou mãe, voltar à memória ensinamentos conduzidos desde a infância, mas ignorados no nosso processo de amadurecimento, tal sua importância e grandeza em nós que esse eu desconhecido poderá ser representado em ações e palavras posteriores sem o conhecimento pré-existente, seja por nós ou por quem nos rodeia. Frise-se que este elemento não se limita a apenas ensinamentos atribuídos à infância e que podem desencadear habilidades nunca antes vivenciadas pelo mesmo e pelo outrem. O que quer dizer, pessoal?
quarto quadrante. O quarto quadrante é algo que você não sabe sobre você, o outro não sabe sobre você e pode levar anos na sua jornada, na sua vida, na sua carreira profissional, na sua jornada como pessoa, na sua jornada no relacionamento, para você descobrir que você tem aquela habilidade. De repente você nunca fez um curso de desenho. E lá, quando você tiver seus 35 anos, dá um insight, um clique na cabeça ali, vou fazer um curso de desenho. Não que você vai ser o Van Gogh, mas você descobre que desenha bem, que você tem habilidade para desenhar. Vocês estão entendendo, pessoal, o que são os quadrantes? Ou qual a importância da gente ter essa avaliação da nossa comunicação? Obrigado. É Bruna, né? Lá do canto. Daquele canto. Isso. Não. Isso. Beleza. Viu? Guardei. Então, pessoal. Aqui no quadrante 4. Ali, como eu falei de novo, se cruzam as informações. O que é desconhecido por nós e o que é desconhecido pelos outros. Às vezes, na vida, pessoal, os nossos pais nos passam ensinamentos durante a nossa infância que a gente não leva tão a sério. Mas pergunta para a professora Nádia, acho que ela passou por isso também. Quando você se torna adulto e perde lá um ente querido, passado algum tempo, começa a voltar um monte de lembranças sobre a pessoa, sobre aquele afeto que você tinha. E aí ele vem na cabeça, nossa, meu pai me ensinou isso, minha mãe me ensinou aquilo. Essa é a maneira de agir. Essa é a minha maneira de relacionar. Foi assim que eu fui criado. E essa é o quarto quadrante, pessoal, é a área desconhecida. É onde você não sabe que tem aquela habilidade, que tem aquele modo de agir, que tem aquele ensinamento, mas isso desperta, aflora em você, dependendo do impacto, dependendo da situação que você passar na tua vida. De repente você passa um momento difícil na vida ali, você passou a vida toda trabalhando no administrativo, perdeu o emprego, não consegue mais emprego. Quer saber? Eu vou tentar alguma coisa na área de vendas. Explode na área de vendas. Tá aí, uma habilidade que você tinha e não sabia. Ficou a vida toda trabalhando na área de administração e era para você se tornar rico na área de vendas. Então essa é a área desconhecida, o quarto quadrante da janela de Johari. Bom, conclusão da janela de Johari. Frise-se que esta técnica é uma estratégia adotada para mapear a forma de comunicação de cada indivíduo, frente à percepção dos demais, fortalecendo nossa transparência e conquistando maior confiabilidade em busca de um aprimoramento contínuo do que somos e como transmitimos nossa imagem e percepção do mundo. Eu vou apelar lá para o Luiz Carlos. Luiz Carlos, o que você entendeu de janela de Johari? Cada quadrante, eu acho que ele explicou bem, né? Professor, eu entendi assim. Diga. Na janela tem vários aspectos, a maioria fala entre si mesmo, si próprio. Tipo, nos que eu entendi mais, a área séria. Então, uma consciência de si próprio, a pessoa tem que se enxergar mais, cuidar mais, analisar o que ela faz, é muito importante. Ela faz oculta, desconhecida, e a outra eu esqueci qual é a primeira. Só que o que eu acho disso? As pessoas têm que olhar mais si próprias e se corrigir. E nem, tem muita gente que fala... Fazer uma autoavaliação. Não olha o potencial que tem, se desvaloriza por conta dos outros. Eu tenho que se preservar mais, que é amor próprio. Minha opinião. Eu amei. Mais alguém, pessoal? Obrigado, Luiz Carlos. Você entendeu bem o assunto. Bacana. Morgana. Quer falar? Elton. Hoje eles não querem falar, professor, estão envergonhados ainda. Sério? A Bruna, cadê a Bruna?
Tava doente. Eu acho que eles vão se acostumar em ser pro. Oi? Eles prestaram atenção, você explicou muito bem cada fase, cada quadrante. Foi muito válido a aula. Ah, que bom, pessoal. Que bom. Espero que vocês estejam entendendo aí. Qualquer dúvida, eu estou aqui. Peçam para a professora Nájila, mandem um bilhete. Eu volto no slide, eu volto no assunto. Questionem, tá bom? Eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para dar aula para vocês. Quero fazer parte, já tenho um amor por vocês da Astorga. Tá bom, pessoal? Isso não é mentira, vocês vão ver ao longo das aulas. Tanto que eu já guardei o nome aí de meia dúzia. Até umas 3 semanas eu guardo o nome de todo mundo. Vamos lá. O que vimos na aula de hoje? Conceitos de comunicação. Formas erradas de se comunicar fake news. Técnicas aplicadas à comunicação na janela de Johari. Então, pessoal, só voltando ali um pouquinho, a gente falou um pouquinho sobre o que era comunicação. Então, a comunicação não se dá apenas pela fala, mas sim por gestos, imagem, né? A comunicação pode estar feita nos sinais de trânsito, a comunicação ela está feita através do slide, a comunicação se repercute com certeza pela fala, pelo modo de agir. A gente falou um pouquinho também sobre a forma errada de se comunicar, sobre as fake news. Fake news é um assunto bem importante, porque dependendo da fake news, pode ser que baixem as ações de uma empresa. Então, se os pais de vocês lá tiver gasto, pego aposentado, não, um dinheiro na poupança lá, tiver 20 mil da poupança, investir em ações da Petrobras, e de repente sair uma fake news que o petróleo vai baixar 50%. Está acabando o petróleo no mundo, agora vai ser só energia elétrica. E aquela especulação, aquela informação falsa, aquela notícia falsa, mostrar para o acionista, não vai mais valer a pena eu ter ações da Petrobras, aqueles 20 mil reais, aquele valor de um carro, que o pai de vocês estava investindo em ações da Petrobras, de repente vira 5 mil. Perdeu 15 mil. Então o impacto lá da notícia falsa, da fake news, que muita gente levava no oba-oba, na brincadeira, que estava espalhando e disseminando a todo torto, pode impactar demais na vida das pessoas. Tanto que tem um projeto ali que eu mostrei para vocês. Técnicas aplicadas à comunicação da janela de Johari. Então, pessoal, a janela de Johari é para a pessoa se autoconhecer, para a pessoa se autoavaliar, para a pessoa saber as habilidades que ela tem, para a pessoa descobrir, aí vai de amigos. Vocês mesmos podem perguntar para os pais de vocês, no que eu sou bom? Quem sou eu? Por que eu vim para esse mundo? Tá, não é tanto. Mas assim, no que eu sou bom, o que você percebe de mim, o meu modo de agir, entre vocês mesmo. Ah, pessoal, o que você acha de mim? O que você acha que eu impacto? Se eu quiser virar um influenciador digital, você acha que eu me comunico bem? Você acha que eu vou me dar bem? E com vendas? Sou um bom filho? Eu tenho empatia pelas pessoas? Eu sou amoroso? Eu sou mais rude? Eu sou mais arrogante? Ou de repente eu estou irritado e não sei? Aí, ó, de repente tem alguém que está passando por uma situação de estresse e não sabe. É questão de vocês conversarem entre vocês, entre a família, entre o pai, entre a mãe. Tá bom, pessoal? Eu vou passar uma atividade para vocês, pessoal, mas eu quero que ela fique mais fácil de se fazer, tá bom? Então aqui, ó, em trio, faça um texto com até 20 linhas, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, assim, como é que eu fazia na época de escola? Quando você fala para fazer um trabalho de 3 pessoas. Os 3 vão interagir com relação ao assunto. Os 3 vão dar opinião. Essa opinião, essa várias comunicações, essas várias informações se chama brainstorm. O que é o brainstorm? É uma tempestade de informação ali, tempestade de resposta. Então todo mundo está dando opinião, e daí você vai tirando quais são as melhores. Opa, essa eu ponho no texto, essa eu não ponho. É sobre a janela de Johari. Ah, sobre a fake news. Ah, sobre a PL. Aí vocês vão sentar em grupos de 3 pessoas, vão fazer esse texto,
Tá bom, pessoal? E vai valer nota. Então, eu preciso que no texto tenha introdução, desenvolvimento e conclusão. Até porque, ano que vem, vocês vão fazer vestibular no 3º ou no 4º ano? O curso técnico de vocês são 4 anos? 3? Não vi direito, faz assim para mim. Professor, são só 3 anos normais. 3 anos. Então, ano que vem, pessoal, ó, presta atenção. Ó, tô falando conhecimento de causa. Ano que vem vocês vão ter que fazer redação. E é um do que mais vale nota na federal, é a redação. Na federal, no ProUni, no Enem, naquelas várias assistências do governo, o que conta bastante é a redação. Eu tô falando para você. Oi, querido? Oi? Professor, Oi. só uma pergunta. Então, Claro. falar sobre comunicação no geral, né? A importância Isso. da comunicação. Sobre a nossa aula de hoje, Beleza. Professor, uma pergunta para fazer uma redação. É, isso, uma redação. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Carta de solicitação ou resposta argumentativa? Não consegui escutar. Não, nada disso. Então, assim, pessoal, o que eu estou falando para você? Por que é importante a redação? Através da minha redação, eu passei na primeira chamada do TFPR em Sistemas da Informação. Através da minha comunicação, eu fazia economia na FAI, que é uma faculdade particular, muito conceituada aqui em Curitiba, e eu consegui a única vaga de administração na FAI. Então, eu deixei de fazer comunicação para fazer administração, em virtude da minha redação, que eu tive uma excelente nota. Então, vamos trabalhar isso também, pessoal. Então, vocês têm aí até o final da aula, vocês conseguem me entregar até o final da aula, ou vocês querem começar agora e me entregar a aula que vem? Vamos lá, vamos trabalhar até o finalzinho da aula, então. Ô, professor, Oi. eles podem produzir e apresentar na próxima aula. Bacana, bacana. Vai ser, daí a gente sorteia aí um outro grupo para ler os textos, né? Fala aí quantos você quer ouvir, quanto tempo você dá para eles. Eles lêem ou apresentam o texto que eles produziram. Bacana, que bom. Então tá, então a gente começa a fazer o texto hoje, tá? Vocês sentam em 3 pessoas, os 3 vão debater com relação ao assunto. Se vocês quiserem que eu volte os slides, eu volto os slides. E depois de debater sobre o assunto, um de vocês vai escrever. E depois vocês veem como é que vocês vão apresentar, tá bom? Professor, então eu vou organizar a sala Isso. Em grupos para que eles possam começar, então, a escrever, a debater, para daí colocar no papel a tua proposta de trabalho. Obrigado, professora. Obrigado. Vamos trabalhando juntos, então. Pessoal, eu estou aqui. Querem que eu volte no slide? Querem que eu volte alguma explicação? Estão com alguma dúvida? Perguntem, pessoal. Não? Que bom. Não sabe? Que bom, pessoal. Se vocês não tiverem com dúvida, eu estou aqui. Se vocês tiverem com dúvida, eu também estou aqui. Tá bom, queridos? Professor, Oi, querida. tem problema se passar das 20 linhas? Não. Poxa, que bom. Que bom. Assim, tem que se acostumar a fazer 20 linhas, mas se passar, para mim é melhor. Amei dar aula para vocês. Amei estar aqui com vocês. Ó, como é que fala lá? Curtir. Beleza, pessoal? Até a aula que vem. E tudo de bom para vocês. Deixa eu ver se eu consigo... Tchau, Morgana. Tchau, Bruna. Tchau, Luiz Carlos. Tchau, Carlos. Tchau... Tô tentando. Tchau, queridos. Um beijo. Até a próxima aula.